Bom dia, gente. Aqui, meu nome é Rutilele. Hoje fazem 14 anos que eu trabalho como agente de organização escolar. E, comemorando isso, eu vim compartilhar um pouco do meu conhecimento. Nesses 14 anos eu aprendi bastante. Comecei como inspetora de pátio para alguns, para outros, agente da organização, depende da escola. Tem escola que pátio é pátio, secretaria é secretaria. Tem escola que não. Tem escola que você vai trabalhar pátio, secretaria. Eu posso dizer que eu trabalhei em todos os pontos da escola. Sim, trabalhei em todos os pontos. Por quê? Quando eu entrei em 2010, eu entrei como agente de organização em uma escola onde eu trabalhava no pátio. Porém, eu sempre fui uma pessoa com sede de conhecimento. Dessa forma, eu aprendi bastante coisa com uma vice, porque ela falava assim: você pode me ajudar? E eu, muito solista, sempre falei: posso. E aí, nesse tempo, né, eu aprendi algumas coisas de gestão, pouquinha coisa, mas me ajudou bastante lá na frente. Aí vamos caminhando. Trabalhei lá 1 ano e 8 meses. Era uma escola, se eu posso dizer para vocês, fácil? Não. Eu brinco que eu trabalhei 1 ano e 8 meses lá e o nosso estágio probatório são de 3 anos. E nesses 1 ano e 8 meses, eu falo que o meu foi intensivo. Eu aprendi tudo o que eu tinha de aprender de bom, de ruim, naquele momento. Mas não é todo o conhecimento. Eu aprendi uma parte do que é uma escola, a duras penas. Posso dizer para vocês, porque eu caí de paraquedas. Como muitos que eu acredito que estão assistindo esse vídeo estão caindo. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o contrato de temporários. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, aí a gente chega lá, tá? Como eu tô falando para vocês. Lá em 2010, eu entrei como agente de organização. Naquele ano, o governo falou assim: vamos criar gerente de organização, os nossos GOIs. Tá, não sabia nada. Mas a minha vice falou assim: olha, você é muito esperta. Você tem capacidade de trabalhar lá. Ouvi aquilo, mas tem um momento, não saiu nada. Mudei de escola, 1 ano e 8 meses, pedi remoção. Detalhe, viu? Todo mundo fala assim: você precisa ter 5 anos para pedir remoção. Minha primeira remoção, eu tinha 1 ano e 8 meses de efetiva. Mas não conhecia nada. Gente, vou dar risada para vocês. Eu sei que muitos estão indo das escolhas e falam assim: eu queria saber como é a escola. A gente só conhece a escola quando a gente entra lá dentro e vai trabalhar lá dentro. Mas eu lembro que eu era totalmente leiga. E naquele momento, eu lembro que na atribuição, a minha única preocupação era onde ficava a escola. Se der enchente dentro de São Bernardo, eu vou conseguir chegar em casa? Essa era a minha única preocupação. Por quê? Eu sabia que, dependendo da localização, desculpa aí os cachorros, mas eles são bem chatinhos mesmo, tem horas, tá? Mas, como eu tô falando, naquele momento, o que aconteceu? Fui lá, escolhi a escola, não conhecia nenhuma escola de São Bernardo, até porque fazia pouco tempo que eu morava em São Bernardo. Eu sou daqui de São Paulo, mas com 13 anos eu fui morar em Pernambuco. E 16 anos depois, resolvi que eu voltaria a morar em São Paulo. E naquele momento, meu pai, isso daqui é a Pandora, tá? Conheçam ela. Ela é assim intrometida mesmo, tem hora que ela é chata, mas ela é Pandora. Vamos conversar, eu vou conversando com vocês e vou ter o Duque também, que daqui a pouco ele aparece, mas isso é normal. Então, naquele momento, o que aconteceu? Ser agente de organização, eu não sabia o que era. Meu sonho era
ter um emprego público no qual eu pudesse voltar a estudar. Eu queria muito fazer uma faculdade e queria também dar algumas condições para o meu filho. Por quê? Eu tinha um filho pequeno. Em 2010, meu filho tinha 10 anos. 10 anos. Hoje ele vai fazer 25. Então, gente, foi tudo aquela loucura. Aí eu falava assim, e na minha cabeça, porque assim, morei 16 anos em cidade do interior, então assim, emprego público sempre foi a segurança. E eu era mãe, estava criando meu filho sozinha, tinha ajuda do meu pai, que me ajudou muito, mas tinha todo aquele medo de uma pessoa que estava cuidando de uma criança. E eu precisava de um emprego que me desse essa segurança. Falasse assim, ai, amanhã eu não tenho que estar pensando, vou ser mandado embora. Era isso que eu não queria naquele momento. Então, eu queria um emprego. Passei 3 anos estudando para o concurso, até que consegui. Consegui entrar no Estado. Fui chamada na primeira convocação, porém, quando eu cheguei... Quieta, Pandora. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Tinham acabado as vagas. Então, se você está indo, você fez um processo seletivo para o Estado, você passou? Ótimo. Não se preocupe, você passou. Por quê? Se você passou, isso significa que lá em algum momento aquele processo ele vai te chamar. Porque a rotatividade dentro do Estado é muito grande. Se você olhar lá como empresa privada, rotatividade, isso não é bom. E também aqui também não deixa de ser diferente. A nossa rotatividade a gente sabe que não tem agente de organização, a gente não tem professor suficiente. Vivemos um caos de cada dia. Cada escola é um mundo, porque tem escolas pequenininhas, com 200 alunos. Em compensação, tem escola com 2.000, 2.500, 3.000 alunos. Então, vocês imaginam a loucura. Mas vamos continuar a minha caminhada. Fui lá, a única coisa que eu perguntei quando eu fui escolher a escola foi: que localização? Ela fica no bairro assim. Parei, pensei, se chover, mesmo não sendo perto, eu consigo chegar a pé. Ótimo, é isso que eu quero. Não conhecia a comunidade, não conhecia nada. Aí cheguei. Primeiro dia fui trabalhar. Gente, eu olhava assim, toda espantada. Os alunos são um pouquinho selvagens, vamos dizer assim. Era. Tinha umas coisinhas assim. A comunidade era um pouco difícil, isso eu vim entender depois, que hoje assim a gente trabalha e tudo depende da comunidade. Não adianta colocar lá, a escola fulano de tal é legal? Tá, mas ela atende a qual comunidade? Qual é o comportamento daquela comunidade? É assim que funciona, porque assim, vai ter escola que o comportamento dos alunos é X, vai ter escola que o comportamento é Y, mas você está disposta a trabalhar como um agente de organização. E essa foi minha caminhada nos primeiros 1 ano e 8 meses. Aí me transferi, fiz o processo seletivo para gerente de organização, passei. Naquele momento, depois eu não tinha experiência nenhuma. Na escola que eu estava, tinha uma pessoa, a diretora quis ficar com ela, concordo. Ela está lá até hoje, tanto que agora eu voltei para a mesma escola, ela está lá como gerente hoje, passou futuramente em outro processo, sem problemas. Mas eu queria ter essa experiência de ser um gerente de organização. Fui. E aí? Se lá há 2 anos eu já não sabia nada, sabia menos nem. Só que eu sou uma pessoa, não sei, não tenho problema, vou perguntar.
Ah, e quem vai te responder? Procurava na internet, às vezes eu achava a resposta, às vezes a resposta era vaga. Eu ia, eu morava em São Bernardo, porém eu trabalhava em São Caetano. Eu ia e falava assim, ó, para o diretor, antes de eu vir para cá, eu vou passar na diretoria. Chegava lá no diretor, ah, eu tenho o problema X. Quem é o responsável por isso? E graças a Deus eu tive muita sorte. As meninas foram um amor comigo. Ah, o problema X se responde assim. Beleza. Ah, temos o problema Y. Não tinha conversa. Ia lá. E nisso eu fui ganhando conhecimento. E depois eu consegui compartilhar, que é o que eu quero com esse canal. Compartilhar essa experiência que eu tive. Então, e aí, naquele momento a gente conseguiu, eu consegui ser goi, muito difícil, muito serviço atrasado, muito tudo. Mas eu sobrevivi. Trabalhei 8 meses, desculpa, 8 anos como goi. Em 2021, eu vinha da pandemia, totalmente surtada. Por quê? Trabalhar, tem hora que a gente vai surtar. E eu estava totalmente surtada. Eu admito, eu estava com burnout. E chegou um momento que teve processo seletivo, eu fiz a metade. Achei que eu tivesse feito tudo. Mas Deus, ele te faz levar por aquilo. Ele me fez achar que eu tinha feito o processo. Tudo bem. Como eu tinha tirado nota ótima, ainda brinquei com o diretor, falei assim, olha, Sogoi, ó, 10 minutinhos aqui, ó, já tirou a nota, já tirou 10. Isso porque só deu uma beleza. E fui embora fazer outra coisa. Esqueci. Só que eu tinha feito a primeira parte. Faltava a segunda. E eu não concluí. Em primeiro momento, você leva um choque. Puta merda. E agora? Mas eu tinha o artigo 133 para ser incorporado, incorporava uma parte do meu salário. Falei assim, tudo bem. Se Deus quer assim, vai ser assim. E quando eu saí, eu falei assim, conversei com a minha médica e falei assim, preciso me afastar. Me afastei. Passei alguns meses tentando, conversei com um psicólogo. E um dia a psicóloga me falou assim, Rodilele, você está intoxicada. Eu, como assim intoxicada? Ó, se te ligarem, você não atende. Ah, 10 vezes, você atende uma? Porque assim, meu telefone tocava insistentemente, independente. Igual não tem vida. Igual as pessoas não acham que você está disponível dele 24 horas por dia. E eu era muito solícita. Meu erro, mas eu era. Parei, pensei, tentei fazer o que ela falou. Fiz, gente, vocês não têm ideia. Até eu conseguir tirar aquilo que estava impregnado em mim. Impregnado de uma forma que eu vou te falar, me fez muito mal. Tava com TAG, desenvolvi pressão alta. Na pandemia, eu trabalhei sozinha. Por quê? Porque quem não era grupo de risco ficava na escola. Eu era GOI, não era grupo de risco. Automaticamente, eu fiquei sozinha. Era eu e direção e só. Não tinha nenhum agente. Às vezes o pessoal fala assim, ai, mas não tem agente na minha escola. Tem 2, 3. Eu não tinha nenhum. Todos eram um grupo de risco. E eu tinha que respeitar. Tinha que respeitar. Às vezes eles me ajudavam, levavam o serviço para casa, mas o grosso, o pesado, estava dentro da escola. E o medo de pegar Covid também. Eu era uma pessoa, eu sempre brinco, todo mundo tinha medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de matar alguém.
Meu pai era idoso, e eu falava assim: "Gente, se eu matar alguém, eu não eu vou morrer e sobreviver, eu não vou aguentar". Tá, beleza. Não matei ninguém, não peguei covid, mas fiquei doente. Tive uma doença ocupacional que, graças a Deus, com tratamento, com remédio, esse ano a médica falou assim: "Olha, até o final do ano eu vou te dar alta". Eu, oh, pra quem não tinha há 2 anos uma luz no fundo do túnel, eu já tenho. Final de 2024, eu posso dizer que eu tenha alta. E aí? E vocês? Estão querendo entrar nessa jornada, né? Então, eu vou contar algumas coisinhas, alguns direitos para vocês. E eu vou começar nesse blog contando para vocês sobre o agente de organização temporário. O que é isso? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas resoluções, porque assim, gente, sempre trabalhe com a resolução vigente. Não pense, alguém vai me dar a informação. Gente, pensa no telefone sem fio. Tudo que vem, começa com alguém, pode ser que no meio do caminho, o ruído, então você tem que ler. Mas a minha GOI não me passou. Desculpa, a sua GOI, dependendo do que for, ela tem que te passar. Mas nem toda informação ela vai te passar. E se você não correr atrás, desculpa, gente, a informação não vai chegar até você. Agente de organização temporário. Eu tô em alguns grupos, tá? E vi muita gente, muita gente que ele confunde o agente temporário com o agente efetivo, ele não sabe dos direitos, as pessoas falam uma coisa, a outra fala outra. Isso é ruim. Então a gente vai começar falando um pouquinho do agente temporário e em outro blog, em outro momento, em outro vídeo, eu vou me aprofundando. Cada vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Até porque eu não quero um vídeo de 1 hora. Porque se eu for falar tudo que tem só de agente de organização, ó, eu imprimi. Agente de organização. Cadê a outra? Agente de organização temporário. Chururu. Esse daqui, módulo. Outra coisa importante. Ninguém... Gente, vocês têm que conhecer o módulo da sua escola, tá? Mas vamos falar da agente de organização. Daqui a pouquinho a gente pode até entrar no módulo, se der tempo. Se não der, a gente faz em outro vídeo, não tem... Agente de organização, ele é regido pela Lei 1093, tá? O que é essa lei? Essa é uma lei que rege tanto o agente de organização quanto o professor temporário, categoria O. Você que é temporário vai ser uma categoria O no estado. Os efetivos são A e temos os Fs, que são estáveis. E a gente tem algumas resoluções nesse meio do caminho, que são o decreto 54.683 de 2009, instrução normativas de 2009, resolução 68 também de 2009. Mas a gente vai falar, conforme a gente vai entrando no assunto, a gente vai falando dos requisitos. Requisitos 1. Hoje, dia 15 de março de 2024, foi chamado pela diretoria
colocar a minha, São Bernardo, para ser um agente de organização. Minha vaga está garantida? Desculpa, não. Do mesmo jeito que eu, como efetiva, fui chamada, cheguei lá, não tinha vaga, pode acontecer com você. Depende da sua classificação. E são listas corridas. Ah, me chamaram para estar lá às 9 horas. Tá, esteja lá às 9 horas. Por quê? É uma lista corrida. Se você for os últimos e a sua publicação e a lista correr até as 10 horas, por exemplo, beleza, você chegou 9h40, sem problema. Se tiver vaga, você vai estar lá e escolher. Mas, digamos que é o contrário. Cheguei lá, fui escolher e eu sou o primeiro da classificação. Mas o ônibus atrasou, eles não querem saber. Tchau, perdeu, sua vez. Quando rodar o processo tudo, que isso acontece muito, pode ser que eles voltem e rodem essa lista novamente. E você seja convocado novamente. Mas, depois que todo mundo daquela lista foi convocado, tá? Tá. Quantas pessoas serão? A lista tem... foi chamado 600 pessoas. Porém, eu só tenho 50 vagas. Então, é para essas 50 vagas que eu vou chamar. Chamei o número 1. Tá. Eu quero a escola fulana de tal. Chamei o 2. Não veio. 3, não veio. 4, não veio. 5, não veio. 6. Mas eu chamei o 6, fui pro 7, fui pro 8. Chegou o 2. Desculpa, amigo, a lista já rodou. Só em outro momento ou em outra oportunidade que você vai conseguir, tá? Então, espero que esteja bem claro. Chamou, vão no horário. Sai mais cedo 1 hora, não sei onde é a diretoria que vocês vão, se é longe, chega no horário. Porque a lista rodou. Tchau, ninguém vai te chamar de novo. Tá. Condições para você ser contratado. Ter habilidade, qualificação prevista. Qual é a qualificação que o Estado pede? 2, em primeiro momento. Primeiro, você tem que estar em condições de saúde, porque se você for ficar no pátio, dependendo da escola, você vai subir, descer a escada. Tem elevador. Gente, não se luta. Você não vai ficar subindo e descendo de elevador, porque eu não sei como funciona em todas, mas eu fui numa escola um dia desse que tinha elevador e esse elevador era só para cadeirante. Então, não se iluda. A escola tem elevador? Esse elevador é para um caso extremo. Para alguns, preciso levar o material lá para cima. Sim, mas ele não vai ser para você subir o dia inteiro. Tá errado? Pode ser que esteja, pode ser que não esteja, mas não sou eu que vou entrar nesse mérito, viu? Porque escola é escola, depende de direção, depende de inúmeros, depende de diretoria, depende de comunidade. E esse é o seu primeiro critério. Então, você tem que ter um ensino médio completo e saber um pouquinho de informática. Por quê? E se você for para a secretaria? Você vai mexer com o computador. Eu preciso fazer um PowerPoint, um Excel avançado. Não. Mas você precisa ter o básico. Por quê? Você precisa saber mexer na sede, que é uma loucura, tortura, que essa você tem que aprender na raça, porque não adianta dizer, a sede é assim, a sede é assado. Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona. Eu brinco muito com os alunos quando eles vêm. Tia Lely. Esqueci de falar para vocês. Na escola, eu peço que me chamam de Lely. Por quê? Meu nome é Roldilele. E é um nome
Eu gosto do meu nome, não tenho problemas nenhum com ele, porém as pessoas têm muita dificuldade de falar esse nome. Então, eu já, como se diz, eu tenho 45 anos, eu já ouvi de tudo. Rodilete, Rodilene, Rose, às vezes eu brinco e falo assim, chama como você conseguir, ok? Não me chamando de palavrão, tá tudo certo. Mas, aí os alunos falam assim, tia, assédio. Eu falo assim, eu brinco com eles, eu falo assim, gente, assédio não funcionar, normal. O problema é assédio funcionar. Aí você fica um pouquinho assustado, porque assédio funcionou, a gente vai conseguir trabalhar na sede? A sede não, eu vou fazer meu serviço, a sede não vai me pagar. Ela é um instrumento legal, porém ela ainda precisa de muito ajuste. Só que assim, o que que eu vejo na sede? Que quem produz a sede é um técnico, mas ele não entende do funcionamento de uma escola. Porque uma coisa eu peguei isso aqui e li para vocês. Ah, como tem aqui, ó, condições para ser contratado. Ter habilidade e qualificação prevista na atividade que vai exercer. Tá. Mas outra coisa, mas o que que é essa habilidade? Essa habilitação seria só o ensino médio. Porém, qualificações. Suas qualificações. Eu sou uma pessoa que fala demais. Eu sou uma pessoa introvertida. São minhas qualidades. Só que eu vou trabalhar com o público. Eu sou uma pessoa que não fala. Não. Eu sou uma pessoa que não. Não, não. Ter boa conduta. Tá? Ter boa conduta, tem que ter uma boa conduta, tem que ter uma boa postura, tenho que saber falar com a comunidade, eu vou ter que saber lidar com a comunidade, porque assim eu vou atender de tudo. Eu vou atender filho de pai que é advogado, eu vou atender o filho da faxineira, todo mundo. E com cada um deles, eu vou ter que falar de uma forma, porque assim não adianta eu falar a, a grosso modo como advogado, como não adianta eu falar cheio de aquele monte de coisas que a gente tem na sede, não, desculpa. A gente tem no estado, assim, de palavras que a gente usa no dia a dia, que a gente vai se acostumando com aquele monte de palavras, que no começo é um palavrão, mas conforme o tempo a gente entende. A gente olha, o que que é isso, o que que é aquilo? A gente às vezes fala em siglas. O auê, o goi. Esse é só um exemplo mínimo, mas a gente tem inúmeros, tá? Que a gente fala por siglas. Se você tem conhecimento, só de falar assim, entra na sede. O que que é a sede? A Secretaria de Educação, Secretaria Escolar Digital. O que que eu gosto? O gerente de organização, tá? Então, as siglas novas, o vice-diretor não era mais vice, era COI, que era o coordenador de organização escolar, voltou, agora é vice-diretor de novo. Então, assim, o estado é assim, vai, volta, normal. Tá? Então, você tem a boa conduta, você não pode acumular cargo no estado. Por quê? O cargo de agente de organização é um cargo de nível médio. Pela a lei federal, só professores, médicos, e eu não estou lembrada agora qual outro pode acumular cargo. Mas eu vou trabalhar na escola e à noite eu vou fazer docinho. Tudo bem, não é registrado, não é considerado um acúmulo de cargo. Mas eu vou trabalhar de dia como agente e sou formada em artes e quero dar aula de artes. Posso? Não. Por quê?
Cargos de níveis diferentes, primeiro, não podem. Sempre que eu for fazer acúmulos, tem que ser cargos compatíveis. Professor técnico, médico técnico, sabe? São coisas que tem que ter professor, médico com médico, coisas que tenham o mesmo nível escolar. Esse é um. Mas isso daí é uma coisa, falar de acumulação, a gente vai falar em outro momento. Mas o agente de organização não pode. Agente de, agente de organização contratado pode ter uma MEI? Esse pode. Por quê? Ele é um empregado público, ele não é um funcionário. E daqui a um ano ele vai, tchau, o contrato dele vai terminar, acabou. O funcionário público, o agente de organização efetivo, esse não pode ter MEI. Por quê? Toda MEI, eu sou o administrador da minha empresa. Se eu sou o administrador da minha empresa, o governo entende que eu não posso. Talvez essa lei mude. Talvez. Mas vamos supor, eu sou uma MEI que vendo bola. Eu vou conversar com a escola tal e vou vender bola para ela. Não posso. Não posso. Simplesmente eu não posso. Porque eu sou uma agente de organização. E isso é um dos requisitos que me impede. Tá? E tem uma parte aqui legalzinha, viu? Está em gozo de boa saúde física e mental. Por que física? Porque é o que eu falei. Vocês vão ter que andar, vão, voltam, vão, pega aluno, leva aluno, vai para a diretoria. Mental. Você vai trabalhar com gente. E gente, com pessoas, é um produto difícil da gente trabalhar. Eu digo que é um dos mais difíceis. Esse produto ser humano. Por quê? O ser humano, você, olha para você. Eu me sinto muitas vezes e falo assim, gente, como eu me aguento? Então, se eu já tenho dificuldade de me aguentar, você imagine os outros. Mas você tem que estar bom do seu lelé, porque você pode surtar, como eu surtei lá. Eu brigo que eu surtei, mas gente, eu não matei ninguém, tá? Não, meu problema, eu tenho um problema de tag, e ele chegou a um ponto de burnout, mas eu ficava irritada, mas eu nunca fui uma pessoa de maltratar ninguém, mesmo porque eu sempre fui aquela pessoa de absorver. E isso foi um dos meus problemas, porque você absorve, o que acontece? Seu corpo fala, vou dar um tapa nessa menina porque ela não pode fazer isso comigo. Então eu sentia dor aqui. Eu parecia que eu carregava o mundo nas costas. Não que tem gente que eu não sinta a mesma coisa. Mas hoje eu tô bem mais leve. Então, sua saúde mental tem que estar legal. Não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade. Tá. Por que incompatível? Vamos supor. Você é um PCD e cadeirante. Tem como você ficar correndo atrás de aluno? Não. Então, é incompatível. Você é cego. É incompatível, porque a gente tem que estar de olho em tudo dentro de uma escola. Porque um aluno, 2 segundos, ele pode botar fogo na escola, literalmente. Então, ele precisa ter. Deficiência dele, ele manca. Embora que assim, tá, eu falei assim, o cadeirante ele não consegue correr. Mas se a vaga for para trabalhar na secretaria, naquela escola, ele pode. Por que não? Ele tem saúde mental? Legal. Ele é incompatível para correr atrás de alunos, mas para trabalhar na secretaria, sem problema. E o outro requisito é ter sido aprovado pelo processo seletivo ao qual ele participou.
contrato terá validade de 1 ano, porém, existem umas regras diferentes com o contrato. É um contrato CLT, mas não é a mesma coisa do que você trabalhar na CLT. Por quê? A gente não recebe fundos de garantia. Não recebe. Seja efetivo, seja temporário, tá? Então, a gente não tem. Eu até coloquei aqui o que essa pessoa vai receber. Ela vai receber um salário que todos os sites falam para ele, olha, o agente de organização escolar vai receber um salário de 1.550. Opa, é um pouquinho. Não é bem assim. Ele vai receber esse valor. Porém, o salário base de um agente de organização do estado de São Paulo hoje é inferior ao mínimo paulista. Por isso que é R$ 1.172,15. Desculpa, 75 centavos. Aí o que o governo faz? Ele dá um bônus para completar, para ninguém receber menos que o salário mínimo paulista. Então, na verdade, o salário base não é 1.550, é 1.172,75. Ele vai receber vale alimentação de R$ 12 ao dia. É umas contas loucas o Estado, porque a gente conta lá 3 meses atrás, com o mês aqui, uma conta doida, para poder fazer. Aí tem gente que fala assim, mas há 3 meses atrás o mês teve 20 dias. Tá, mas esse mês só teve feriado, só tem 18. Então, eu vou receber só 18. Eu não vou receber pelos 20 que eu trabalhei lá, tá? Então, lá só vai me trazer as faltas. Mas isso é outro dia a gente conversa sobre isso. É uma conta que até hoje me deixa louca. Entendo. Eu brinco que eu não compreendo. Recebe o vale transporte. Independente de eu morar do lado da escola ou eu morar do outro lado da cidade, eu vou receber vale transporte. Esse é um benefício que é pago. E para os papais, mamães, vão receber o salário família. Tá. Esse salário família, ele não você vai receber o primeiro salário e normalmente ele não vai vir. Por quê? O seu GOI precisa fazer um processo para poder esse salário família ser pago. Se o GOI não fizer o processo, você não recebe. Então, recebi o primeiro mês. Não veio? Olha, GOI, eu tenho aqui os documentos, tal, você precisa de mais alguma coisa? Ela vai fazer aquele processinho, vai mandar para a diretoria vai dizer, olha, a fulana de tal tem direito, não tem direito? Não, com esse salário ela tem direito. Mas eu já peguei casos da diretoria falar que não tem, passou 1 ano, 2, eu fiz de novo o processo, aí a pessoa recebeu atrasado. Só que esse caso era efetivo, tá? Mas, tudo bem, a pessoa acabou recebendo retroativo, porque assim, se eles falarem não, tem direito, e se eles falarem tem direito, a gente vai lá, faz o formulário, envia para a fazenda vai pagar. Ela já fez, não veio esse mês. Tudo bem. A fazenda já analisou? Se não analisou, leva um tempo. Nada no estado é imediato. Nada. Tudo isso leva um tempo. Então, cuidado com o seu pagamento. Mas você tem direito, tá? Tarará. Eu pensei que eu não ia falar tanto com vocês, gente. Porque eu sou uma pessoa um pouco tímida. Mas parece que eu consigo conversar com vocês. Então, acredito que vai dar pra gente conversar bastante coisa. Coisas interessantes. Tá. Fiz meu contrato, assinei. Antes de eu fazer meu contrato, esqueci de um detalhe. Importantíssimo. Agora, o Estado, o GOI vai te mandar você fazer o exame médico em uma credenciada deles.
Antigamente você mesmo ia lá no médico de assistência, pagava. Não, agora existe no estado alguém que vai lá, você vai fazer o seu exame médico. Ah, foi aprovado tudo, ok. Aí assinei, testemunha, para vai para a diretoria de ensino. Quem é o meu contratante? É o diretor? É o dirigente regional de ensino. Ele vai assinar meu contrato. Da mesma forma que, se por eventual eu descumprir alguma norma, a única pessoa que pode extinguir o meu contrato é o dirigente regional de ensino. Entendeu? Dei problema? O diretor vai mandar para a diretoria, mas o diretor não extingue contrato de ninguém, tá? Benefícios que teremos. Um dos benefícios que um agente temporário tem é a previdência social. E nessa previdência social, o que ela dá de direito? Apenas, não falo que apenas, porque tem alguns outros, mas no geral, só o auxílio doença e a licença, auxílio doença, licença de acidente de trabalho e licença maternidade, tá? Mais do que isso, não. É só esses mesmo que você vai ter direito. E paternidade, se você for pai. Porque quando você sai, você é um contratado, você não tem direito a você não tem direito a fundo de garantia, você não tem direito a seguro-desemprego. Então, eu brinco que da mesma forma que você entra no estado, você sai, porque você só recebe o que você trabalhou durante os 12 meses. E se seu contrato for prorrogado depois dos 12 meses, você tem férias. Eu escuto muito falar assim, eu tenho direito, eu não tenho direito. Gente, a gente tem uma contagem um pouquinho diferente. Como é feita a nossa contagem? 365 dias trabalhados de efetivo exercício. Faltei? Toda falta que eu tiver vai ser descontada. Tirei licença, tudo vai ser descontado. Então, porque eu vejo muita gente, tive um atestado médico e perdi as férias. Sim, porque chegou no final, você não teve 365 dias, tá? Ele conta por dias trabalhados. Se você não tiver, não adianta chorar. E se por algum acaso a fazenda te pagar, você vai ter que devolver. Então, tem que trabalhar 365 dias sem faltas para poder ter direito às férias. Eu até falei em alguma coisa, eles recebem como um benefício as férias. Aí fala assim, mas férias é direito. Concordo, férias é um direito, sim. Porém, a partir da hora que eu não cumprir os requisitos mínimos, não existe férias proporcional, tá? Já começando por aí. Se você trabalha CLT, você receberia. Desculpa. No estado, não existe. Então, eu vou pedir para vocês tomar muito cuidado com tudo. Eu posso fazer outro vídeo conversando um pouquinho mais, porque são muitas dúvidas. Eu tô na metade. Eu não falei tudo. E eu já tô com 44 minutos de vídeo. Então, tem muito assunto. Só de agente de organização temporário. Mas, vamos fazer um compilado rapidinho? Tá. O que você precisa para ser um agente? Passar no processo seletivo. Estar com boa saúde. Ter nível médio. E ser convocado
e ter uma boa conduta. Por quê? Se você tiver algum processo, porque uma das coisas que a gente responde lá quando a gente vai ser contratado pelo Estado é se a gente tem processo, a gente leva antecedentes criminais. Então, se você tem alguma pendência, desculpa, mas você não vai conseguir, tá? Vamos fechar aqui. Amanhã eu prometo para vocês que a gente conversa um pouco mais. Aí a gente vai falar mais de a gente vai entrar mais nos benefícios, a gente vai. Por quê? Eu, eu passaria o dia inteiro para conversar com vocês só sobre agente de organização temporária. E dúvidas são muitas. Antes de terminar, vou dizer para vocês o seguinte. Foi uma dúvida de uma agente. Ela perguntou, é, eu estou grávida. Fui chamada para fazer fui convocada. Eu vou poder assumir? Não vou deixar. Não sou eu que vou dizer. Você não vai. Não é, o pessoal, é o médico. Se você estiver apta, como tudo que a gente falou lá no comecinho, você tem condições de trabalhar alguns meses como agente de organização, sem problema nenhum. Mas, claro, vou ganhar amanhã. Aí é um pouquinho complicado. Acredito que seu médico não vai te dar como apta. Mas nada impede gravidez de trabalhar no serviço público, tá? Isso seja para você ser efetiva, seja para você ser temporário. Quem vai avaliar você é o médico que vai dizer se você está apta ou não, tudo bem? Olha, eu vou agradecer, porque assim, foi um bate-papo, eu contei um pouquinho da minha história, teria que contar mais, mas se eu falo que foi o conto da minha história, eu não falo de agente. Então, a gente fala um pouquinho. Um pouquinho eu falo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como foi minha vida, meus perrengues. Mas eu acho que dá para você entender um pouquinho quem é essa pessoa que quer conversar com você, tá? Vou dar um beijo. E eu vou pedir um favorzinho, muito favorzinho. Você tá vendo aqui embaixo, onde tem inscrever? Se inscreve. Por quê? Você escrevendo, o YouTube vai levar esse vídeo para mais pessoas. Curte, vai lá, comenta. Lélia, eu tenho mais dúvidas. Tudo bem. A gente vai colocar todas as suas dúvidas. Aos poucos a gente vai fazendo vídeo. Porque assim, eu tenho uma caminhada de 14 anos. Mas o Estado tá aí, ó, há anos. Então, curte, comenta e se inscreve. Beijo.